Tenho o prazer de apresentar um ex-aluno empresário de sucesso e que faz muita questão de vir aqui para mostrar a vocês tudo que ele tem feito de contribuição para a sociedade, enriquecimento da sociedade como um todo, que é o Vahid Sherafat. Então, Vahid, muito obrigada pela sua disposição, boa vontade de vir aqui às 9h da noite, contar um pouco da sua experiência e dar conselho para todo mundo. Obrigado. Obrigado você pelo convite. Imagina. É um prazer para mim poder retornar a casa aqui. Estava aqui, sou aluno da EC 99, né? Fiz modalidade B de Engenharia da Computação e tenho boas memórias, né, desse prédio. Eu acho que foi uma das primeiras turmas que usou o prédio novo aqui, a expansão do EC3, né? E, enfim, feliz em ver vários professores ainda da minha época na ativa. Tem que cuidar bem deles. Enfim, é bom estar aqui. Acho que eu vou compartilhar um pouquinho da minha história e, se for, depois abrir um pouquinho para perguntas. Quanto tempo a gente tem? Um total de 1h. 1h total? Tá. Mas todo mundo interrompendo quando for o caso. Tá bom. Então, também eu vou tentar não usar todo o tempo para ter um tempo de interação e perguntas e coisas que vocês possam achar mais interessante, né? Mas contar um pouquinho das coisas que eu fiz aí desde que saí, e falar um pouquinho também do que me motiva a voltar também, que eu acho que é importante pensar sobre isso. Acho que algumas dúvidas que eu tinha nessa época era assim: faço área acadêmica ou mercado de trabalho, né, sigo a área acadêmica ou mercado de trabalho. Na época eu não tinha dúvida se empreendia ou não, porque não existia essa opção, né? Era muito difícil empreender, mas se existisse essa opção eu ia estar em dúvida então também nessa opção, né? E acabei seguindo para a área acadêmica de início. Fiz especialização na área de inteligência artificial, né? Não estava muito em alta, computação natural bem inspirado, algoritmos genéticos evolutivos. Depois de um tempo a gente publicou numa revista internacional e o meu orientador, infelizmente, falou que o doutorado estava pronto e eu desanimei para a área acadêmica, porque ele queria que eu continuasse com a mesma pesquisa no mestrado e doutorado, porque era única, né? Os resultados eram únicos, né? E aí eu decidi que eu ia sair da academia para fazer coisa que fosse diferente. Tive uma frustração com a academia por conta dessa frase. Eu falei, professor, a gente precisa aplicar isso aqui. A gente precisa jogar isso no mercado, a gente precisa ver isso rodando antes de ir para uma próxima etapa, de ir para um mestrado ou um doutorado. Então eu tinha uma cabeça meio estranha para isso, né? E eu estava na graduação nessa época, né? Já tinha terminado as matérias do mestrado, a gente já estava finalizando a tese do mestrado, e então foi uma pena ter ido para essa direção. Você chegou a defender? Não, eu saí por conta disso mesmo. E aí isso me levou para o mercado de consultoria. Eu não sabia o que ia fazer, porque eu não tinha feito estágio, não estava no último mês da faculdade, não tinha feito estágio, não tinha feito nada. Um certo dia eu acordei e falei, preciso procurar agora alguma coisa para fazer da vida. E aí eu falei, o que tem de opção? Eu falei, não quero trabalhar em banco, eu não quero trabalhar em coisas que não tem nada a ver com o que eu estudei. A maioria das coisas tinha essa característica. Na época não tinham muitas vagas de desenvolvedor realmente. A gente acabei indo para consultoria por não saber o que fazer. A verdade é essa, parecia coisa, de novo, a opção que abria mais oportunidades para frente. Muitos fazem engenharia porque não sabem o que é fazer da vida, eu era um deles. E gostava... Deixa a vida me levar naquela música. Aquela coisa, gostava de matemática e física, não sei o que eu quero fazer depois, eles disseram, faz engenharia que depois você decide, né? Eu era um daqueles, aí de novo, na hora de trabalhar, não sabia ainda o que eu queria. Eu sabia que eu queria criar impacto no mundo, que eu queria ver uma mudança no mundo a partir do meu trabalho, do que eu sabia fazer, mas um impacto moderado, não precisa ser grande, né?
Mas certamente não queria que a minha vida se resumisse a coisas que só me beneficiassem a mim. Aí fui para a consultoria, acabei descobrindo que eu sabia vender. No meu primeiro ano na consultoria, vendi muito. O dono da consultoria ficou muito feliz, me deu o cartão de crédito dele e falou: na sua viagem de lua de mel pode usar ele. Eu falei: mas usar para quê? Ele falou: para tudo. Aí eu falei: tudo o quê? Hotel, viagem, restaurante, o que você quiser. Eu falei: nossa, eu acho que eu dei muito dinheiro para ele. Aí eu tentei fazer umas contas, ele ganhou pelo menos uns 2 milhões das minhas custas naquele ano. E aí eu falei: eu preciso parar de enriquecer essas pessoas aí, pensar em como fazer outra coisa da vida. E aí, vou empreender, mas o que você não sabe ainda, né? Meu pai era professor, minha mãe também, então a educação sempre teve na veia. E eu tinha muita dó, que meus colegas estavam todos em grandes bancos multinacionais e tudo, e ninguém estava em educação, assim. Falei: nossa, que ruim isso, né? Que ruim que a gente não consegue ter pessoas inteligentes trabalhando com uma coisa mais nobre, né? E eu falei: nossa, ia ser muito legal se a gente conseguisse criar uma empresa que pudesse eventualmente atrair um profissional da área de tecnologia e inovação, um bom profissional dessa área. Seria muito legal se alguém conseguisse criar uma empresa que pudesse atrair esse tipo de pessoa. Eu fiquei pensando só isso, que seria fantástico, eu não sabia como fazer isso, tá? Porque assim, existe um ciclo virtuoso. É óbvio que quando você tem excelentes talentos indo para uma indústria, é óbvio que a indústria vai prosperar, como você viu. Eu não sabia vender um dia, sair da computação, outro dia eu sabia que meu chefe estava ficando milionário às minhas custas, né? Obviamente, isso não era nada mais do que o uso da criatividade, da inovação, da lógica para resolver problemas que as pessoas não estavam conseguindo resolver, e isso levava a um ganho financeiro. Eu falei: eu acho que eu sei o que eu quero fazer. Eu quero criar uma empresa na área de educação que seja tão bacana que as pessoas da Unicamp queiram trabalhar lá. Eu pensei especificamente daqui, tá? Porque eu lembrava que os alunos iam para onde eles iam depois da faculdade, que eu nunca lembro de alguém ter dito: estou indo para uma empresa de educação. Não sei se hoje em dia está diferente. Alguém aqui conhece alguém que foi trabalhar na empresa de educação? Qual? Não sei o nome, mas é uma empresa do exterior. Do interior? Do exterior. Exterior. Ah, do exterior. É um cara daqui da computação. Trabalhar. Como chama ele? Rafael. Tá, só para saber. Mais alguém conhece? Rafael já vai mudar Ótimo, o Rafael ali. Mais alguém? Mais alguém conhece? O Lucas aqui, eu sei. Ele trabalha com a empresa que eu fundei. Então deu certo, de alguma medida, essa visão, né? Passando o filme mais para frente, a gente conseguiu fazer isso, né? A ideia que a gente teve foi de criar, na época, em 2000, para não errar a data, 2014, né? 2014, a gente pensou em criar uma versão do WhatsApp que fosse adaptada para a comunicação escola-família, né? Que fosse assim, tão simples quanto o WhatsApp, tão fácil. Na época, a escola me mandava aqueles portais que eram super complicados, né? E escola nenhuma usava o WhatsApp. A gente falou: nossa, por que vocês não usam o WhatsApp? Eles falaram: olha, é difícil, imagina você ter todos os professores, cada um com um WhatsApp, mandando mensagem de vindo, e pai mandando mensagem 11 horas da noite para a professora do seu filho, falando: oi, tudo bom? Assim, já soa estranho isso, né? Só de criar essa relação, quanto mais a gente não conseguir ter acesso a essas mensagens, aí depois eles vão acusar, os professores vão acusar os pais de assédio, e os pais vão acusar os professores de estarem mandando coisa inadequada, fora de horário, enfim, aquela causa. E a gente falou: tá bom, então talvez a gente precise de uma solução específica para a educação, parecida com o WhatsApp, vamos criar isso que não existia na época. Então a ideia era essa: fazer um comunicador simples, que possa ser qualquer funcionário da escola pudesse ter e comunicar com famílias e alunos. Mais famílias do que alunos, porque a comunicação com alunos eram crianças, a maioria, então não precisava comunicar diretamente com elas. Mas que se fosse necessário pudesse ser possível, e também vice-versa, que os pais pudessem mandar mensagem
para qualquer pessoa da escola e isso tudo fosse gerenciável, fosse institucional e a escola tivesse acesso a isso, né? Que ela conseguisse ver o que cada um escreveu e tivesse um histórico disso por 5 anos no mínimo. E assim, obviamente a gente não sabia quão difícil ia ser, de fato, vender isso, né, no mercado. A ideia parecia interessante, a gente decidiu apostar sem um tostão no bolso. Ambos os sócios trabalhávamos, ambos os sócios, por acaso, tínhamos 2 crianças pequenas em casa, dois bebês cada um. Então a gente começou com uma mão na frente e outra atrás e também, na época, pouco investimento em startups no Brasil. A gente nem sabia que a gente era uma startup, tá? A gente foi descobrir depois. E começamos, foi algo bacana essa jornada. Hoje essa empresa atende cerca de 1.500 escolas do Brasil e deve ter 1 milhão de usuários hoje. E eu vendi ela 3 anos atrás. Eu vendi ela para um grupo de educação. Durante essa jornada também, a gente teve tanta dificuldade de vender que a gente falava assim, nossa, as escolas, várias compram, outras não compram, outras não têm interesse, outras acham bem bacana. A gente começou a ver um padrão que as escolas que estavam em crescimento tendiam a comprar mais as escolas que estavam em retração ou mantendo. Então a gente pegou dados do INEP, dados públicos no Brasil, os dados das escolas são públicos, então a gente foi no site dele, baixou uns 6 GB de informação histórica de escolas e a gente conseguiu fazer curva de previsão de quais escolas estavam crescendo e decaindo e mantendo, e a gente sabia ligar para qual escola ia atender a gente baseado nesses dados. A gente tinha tanta análise de dados que a gente descobriu que a gente tinha mais dados sobre educação que as maiores empresas de educação do Brasil. E a gente falou, nossa, mas a gente está fazendo isso só para decidir para que escola a gente está ligando, né? Será que isso daqui não é um outro negócio? E a gente descobriu que isso aqui era um outro negócio e a gente fundou uma empresa chamada Escolas Exponenciais que tinha inteligência de mercado para a área da educação. E a gente publicou um pouco desses dados, a gente falou, a gente deu o portal para eles, mas ninguém acessava, né? A gente falou, o pessoal é muito offline ainda em educação básica, assim. A gente falou, como que... A gente chegava no diretor da escola e falava, como que você se atualiza? Assim, revista, livro. Internet? Sim. Não. Blog, alguma coisa? Não. Então vamos fazer uma revista com os dados que a gente viu ali. A gente publicou 200 páginas com os dados, mandou para eles, falou assim, olha aqui, isso aqui que a gente tem. Nossa, agora a gente achou interessante, assim. A gente voltou no tempo, a gente viu assim, nossa, eu acho que a gente entendeu o hack do mercado, a gente vai fazer tudo impresso agora, esquece digital. Toda a nossa área de marketing era impressa. A gente publicava, em vez de publicar, mandar um PDF, a gente fazia uma revista impressa sobre a empresa e entregava na mão dela. Aqui está aqui, ó, isso aqui que a empresa nossa faz e tudo. O único jeito de fazer eles lerem o que a gente fazia. Eles não estavam indo para o digital, de tão incrível que isso possa parecer. Essa empresa também, a gente começou a fazer eventos. Essa empresa a gente começou a ter associados, escolas pagavam uma taxa mensal para ter acesso a esses dados. E depois a gente fazia alguns eventos. Lá em São Paulo a gente fez eventos no Expo Center Norte, para cerca de 1.500 donos de escola, e eles vinham para escutar as tendências de educação. A gente chamava gente do Brasil e de fora do Brasil para falar de inovação e tendências de educação. E a gente começou a ter muita influência no mercado da educação por a gente estar trazendo pessoas para discutir isso no Brasil de uma forma independente, porque a maioria dos eventos, a pauta era patrocinada. Então, o evento era assim, palestra principal, Google, segunda palestra, Microsoft. E eu ia muito nos eventos e eu falava, mas por que a primeira palestra da Google, a segunda da Microsoft, isso aqui é um evento de educação? O que significa isso? E a terceira palestra, Epson. Eu assim, Epson? Na minha época fazia impressora, hoje em dia faz projetor. O que tem a ver com educação? E eu via que muito do movimento de inovação na educação estava sendo drivado por um discurso de tecnologia, mas sem fazer as pessoas pensarem sobre tecnologia. Não aquela tecnologia que é para resolver problemas, aquela tecnologia que é só você compra como usuário, né? E não transforma a escola.
E era curioso porque eu tinha essa ideia, mas eu tinha uma empresa de tecnologia, né? Então eu falava assim, nossa, eu estou falando mal do meu próprio mercado, né? Mas eu falava, não, a gente não quer vender tecnologia dessa forma, que ele compre de uma forma que achar que o uso dela sem reflexão e sem desenvolver capacidade nas pessoas vai ajudar em alguma coisa, né? Então eu não gostei disso dos eventos de educação, falei, não faz sentido você evangelizar isso com um público que nem consegue refletir sobre o que ele está fazendo. E eu não acho que tem que ser, que a discussão em educação hoje tem que ser pautada pelo que a Epson tem para falar sobre educação. Isso é mais que nada um projetor, que hoje é commodity, isso daqui é algo muito simples. Inclusive a Microsoft e a Google, que eles fazem com a educação, é muito básico para que a gente precisa discutir sobre educação. Por isso que eu decidi criar um evento de educação no Brasil, para que fosse discutido o que a gente achava que devia ser discutido em educação e que os patrocinadores que são necessários não definissem o que se discute no evento. Eles só têm um stand lá e podem falar que não seja vendida, a pauta não seja vendida lá, né? E assim nasceu Escolas Exponenciais no mercado de educação e a gente começou a incomodar, porque a gente uma vez fez uma pesquisa no Brasil com 100 mil famílias e a gente quis dizer assim, olha, me avalie um pouco as empresas de educação e me fala se vocês acham que quais são as melhores empresas, quais têm feito um bom trabalho, a gente quer saber. E a gente só quer comparar as coisas e tudo mais. A gente fez uma com sistemas de ensino, COC, Ângulo, Objetivo, Guia, essas coisas. E a gente viu o resultado da pesquisa e publicou gratuitamente. A Folha de São Paulo viu e colocou na Folha de São Paulo. Daí a gente recebeu uma intimação judicial da COC, Ângulo, Editora Moderna, Santillana, Grupo Eleva de Educação, Grupo Positivo, Está. Tem mais alguém que não quer processar a gente aí para avisar aí? Não, uma só foi... Todas elas contrataram o melhor escritório da advocacia do Brasil em conjunto e mandou uma notificação judicial falando, a gente vai para a briga. Se distrata, tira essa pesquisa, para de encher o saco e a gente não quer ninguém avaliando os sistemas de educação. Você não tem capacidade de fazer isso, metodologia para fazer isso, aí tinha um embasamento tudo de 3 páginas, falar por que eu não devia estar fazendo isso, né? E que se a gente não fizesse isso, eles iam entrar com o processo. Qual é o escritório? O escritório. Ele também quer contratar. Eu acho que era The Rake. É um escritório em São Paulo grande. Mas aí a Folha que tinha publicado daí teve que tirar do ar também? Eles pediram para fazer tudo, né? Pediam para espaço na Folha, enfim, tinha uma boa ameaça. Eu já tremi, falei, nossa, meu Deus do céu, né? Mas é bom que eu tinha assistido um seriado e falei, alguma hora esse seriado vai me ajudar, que era do Suits, né? Aí o cara falava, cara, eu não sei o que eu fazer, mas lá no seriado o ator falava o seguinte, quando alguém botar uma arma na sua cabeça, você põe outra na cabeça dele. Mas peraí, que seriado é esse que eu também preciso ver? Sabe aquele conhecimento de cultura que você acha que nunca vai precisar? Qual é o nome do seriado? Suits. Suits! Eu falei assim, uma parte, já vi um ele nunca, quando alguém grande vinha mexer com ele, nunca ficava com medo, né? Ele sempre, não, eu acho o problema do outro e tudo mais. Aí a gente contratou um escritório mais caro que o deles. A gente falou assim, vocês têm que fazer isso, vocês têm que agora dar o troco aqui. E não é que eles conseguiram, né? É mesmo? Eles falaram assim, a gente sabe como fazer isso. E era só os filmes que eu vi isso acontecendo. Eu falei, não, quero ver então, como que seria? Ele falou o seguinte, eles não perceberam, mas eles se juntaram todos. E quem você colocou em primeiro lugar é uma empresa de educação nova, que chama Geek. Tá? Ela é a menor de todas elas. E ele está em primeiro lugar. O que eles estão fazendo aqui é o seguinte, eles estão querendo se juntar com um oligopólio contra o pequeno que está ali. Isso é um cartel. Então a gente vai processar eles de volta como cartel. Só que a gente vai fazer isso de uma forma elegante.
Porque aqui nesse mundo a gente não faz nada assim desse jeito, falando desse Está jeito. sendo gravado. Tá bom. Mas não vai ser o primeiro processo que ele vai tomar, né? Não, mas enfim, às Não vai vezes ele ser. vai falar algum segredo. Então não profissional. pode não fazer isso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir que eles mandem a documentação deles, comprovando que todas essas empresas, de fato, estão sendo representadas pelo escritório. Se vocês me mandarem, o escritório pediu, tá bom, a gente vai responder sua carta assim que você mandar a comprovação que todas essas empresas estão sendo de fato representadas por você, escritório, que você está mandando essa carta. Manda o documento comprovatório e a gente conversa depois. Só escreveu isso para eles. E aí ele fala, mas isso aqui já é suficiente? Já porque eles vão entender o que a gente quer dizer com isso. Que com essas provas eu vou dar um contra-ataque. Então só de fazer isso ele desmantelou todo o processo, a gente não sofreu nenhuma Se informação. não enviaram a Não comprovação. Não enviaram. Mas então continua no ar dessa pesquisa. Continua no ar. E qual que é o nome? Você procura escolas exponenciais, você encontra isso, né? Tá certo. Acho que assim, eu lembro que eu tinha uma crença que com criatividade a gente sempre conseguiria resolver os problemas que a gente encontrasse, mesmo que a gente não tivesse tanto dinheiro, né? No início da WhatsApp, a gente recebeu uma grande barreira no mercado. Eu ia numa escola e eles falavam, gostamos do seu produto. A gente manda o contrato, mandava o contrato e falava, a gente não vai fechar. Eu disse, por quê? Achou caro? Não. Nosso jurídico não aprovou. Jurídico não aprovou? Que história é essa? Não, mas pode falar o que é, a gente muda a cláusula, alguma coisa, o contrato está ruim. Não, a gente não vai falar não. É só isso, a gente não vai fechar com você. Eu falei, posso saber pelo menos quem que é o jurídico de vocês? Aí eu falei, não, é terceirizado, é uma empresa que chama Doutora Patrícia Peck. Interessante. Mandei para outra escola a proposta, eles falaram, adoramos o produto. Aí eu falei, manda o contrato, mandamos o contrato, eles falaram, a gente não vai fechar não. Eu falei, por que não? Nosso jurídico não aprovou. Eu falei, posso saber quem é o jurídico? A doutora Patrícia Peck. Eu falei, ela está me perseguindo. Que história é essa? É a mesma história e outra escola. E eram duas das maiores escolas de São Paulo, era o Dante Alighieri e Albert Sabin. Alguém estudou lá? E aí eu falei, eu não sei o que eu faço agora, eu já vou mandar para a próxima escola, vai vir o mesmo papo, essa advogada é advogada de todas as escolas de São Paulo. Aí eu falei, não, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Então a minha crença era que uma barreira tem que ser não superada, ela tem que se tornar uma alavanca. Então eu tinha essa crença, o limão e a limonada é assim, algo ruim virar gostoso. Não é simplesmente tirar o azedo e virar água de novo, isso aqui não serve. Aí eu falei, como que faz isso aqui, esse limão, uma limonada? Aí eu entrei em contato com o escritório e falei, eu quero uma reunião aí com vocês. Ele falou, pra quê? Não, quero uma reunião. Eu quero falar com a doutora Patrícia Peck. Ele falou, não é assim que funciona. Um outro advogado veio me atender e falou, eu quero falar com a doutora Patrícia Peck. Ele falou, pode falar, o que você quer? Eu falei, não, aconteceu isso, eu quero entender o que aconteceu. Eu falei, provavelmente seu produto não atende os altos padrões do escritório. E a gente não aprova isso. Aí eu falei, por que não? Seu produto deve estar expondo a escola a riscos que a gente não quer que a escola passe. Eu falei, que riscos são esses? Me conta. Aí você precisa passar por toda uma avaliação, né? Isso aí não é uma coisa que a gente vai falar agora. Eu falei, então eu quero contratar vocês para pegar esse produto cheio de riscos e tornar ele sem riscos para a escola poder contratar. Então, tá bom. Mandou a proposta, R$50 mil para fazer isso. Eu falei, tá bom então, vamos deixar com risco mesmo, eu vejo outro jeito. Aí a gente foi para um evento no Rio, patrocinou um evento, que não foi quase ninguém. Nesse evento a gente estava sozinho, os palestrantes falaram com menos gente que aqui. E aí eu falei, o que a gente faz num evento desse? A gente pagou uma nota para estar aqui expondo de novo o limão, eu tenho que fazer uma limonada. Eu falei, eu sei o que eu vou fazer, vou lá fazer network com os palestrantes. Fui lá, sentei no primeiro palestra que tinha,
Quem estava lá, a doutora Patrícia Peck. Eu falei, eu tenho 2 opções, eu fazer amizade ou tentar matar. Aí eu falei, vou fazer amizade. Olha, essa é a gravação. Ela que me conhece. Essa daqui ela pode saber. Aí eu fui no final da palestra, falei, doutor Patrícia Peck, ó, parabéns pela palestra e tudo. Então, meu produto é a ClaSap, algumas escolas a gente propôs, o escritório de vocês falou que não é seguro. Eu queria muito ter segurança jurídica, mas eu tenho condição. Eu sou inseguro porque eu sou pobre mesmo, né? Porque eu queria ter a segurança jurídica que você dá, mas eu não tenho condição de pagar. Teria como ajudar a gente? Ela falou, tá bom, manda aqui meu cartão, fala lá, segunda-feira eu faço um jeito. Aí ela fez lá por R$10.000, dividiu em 10 parcelas de R$1.000, a gente fechou lá o contrato, ela deu a segurança jurídica. Próxima escola que eu fui, ela falou, apresentei, ela falou, ó, vamos ter que mandar isso aqui para o jurídico avaliar. Eu falei, nem precisa se preocupar. Aí eu, por que não? Eu falei, isso aqui, a doutora Patrícia Peck deu o selo dela, de qualidade jurídica aqui. Aí o cara, assim, eu falei, joguei, falei, talvez ele nem conheça, né? A doutora Patrícia Peck, ela aprovou o seu produto? Eu falei, completamente. Aí ele falou, tá bom, nem passou pro jurídico, já falou, assina aqui, a gente quer esse negócio aí. A gente foi todas as escolas de São Paulo, quando falava o nome dela, era tapete vermelho. Que interessante. Ela é PhD em Direito Digital e especializada na área da educação. Tá? Entendi. Então, assim, ela era uma sumidade no Brasil, a gente não sabia. Convidada em todos os eventos de educação, inclusive os dos nossos, depois a gente convidava ela para dar palestra, sabia tudo do assunto. E tinha uma série de pontos realmente que fazia sentido a gente ter, e a gente aprendeu com ela muito e continua aprendendo, virou amiga depois minha. E a gente, com isso, conseguiu crescer muito em escolas muito rigorosas, né? De grandes centros. Acabou que a gente se beneficiou muito de ter tido esse cuidado, né? De fazer isso. Mas é outro exemplo de como a gente tem que ter muito essa crença no empreendedorismo, de pegar uma aparente dificuldade e transformar ela numa alavanca, né? Porque só resolver ela não é suficiente, né? Você tem que ser impulsionado por aquela dificuldade ali que vem na sua frente, né? Obviamente, assim, isso ajudou a gente também a pensar. Outra história que eu vou contar. Quanto tempo a gente tá? Eu posso contar outra história? Não, dá, conta. Você sabe, como bom engenheiro que eu era um péssimo líder na empresa, né? Então, na faculdade, pouca coisa eu aprendi de liderança, né? Então, quando a empresa começou a crescer um pouco, eu descobri que eu estava fazendo um péssimo trabalho como líder na empresa, né? E era manifesto isso, algumas coisas, às vezes tinha um motim aqui, um motim ali e tudo. Eu falei, gente, tem que trabalhar, vamos parar esse motim aí e tudo, e era o máximo que eu sabia de liderança, tá? E aí eu ia tocando assim, até que uma hora eu falei, não dá para ser assim, né? Como que faz para ser bom nesse negócio de liderança? Você fala, não, tem uma empresa aí que chama Great Place to Work. Ela avalia aí as empresas e fala se é bom lugar ou não para trabalhar. Aí eu falei, deixa eu ver como é que é a pesquisa. Manda uma pesquisa anônima para os funcionários, pedir para levar pancada, né? Tá. Anônima, perguntando assim, os líderes nessa empresa cumprem o que falam? Concordo totalmente, concordo parcialmente. Dá uma vontade de falar que discorda, assim, sabe? É pedir para levar pancada, assim. Aham. Aqui sou remunerado de forma justa. Eu mereço muito mais. Ó. Não sou. Aí eu falei, não vou mandar isso aqui não, cara. Eu já tô mal aqui como líder. Se eu mandar isso aqui, acabou. Eu desisto, né? E é assim, só pergunta assim. Super expõe muito, né? Aqui as pessoas são confiáveis. Já dá uma desconfiança, né? Para crescer nessa empresa precisa de politicagem. Assim, talvez, se eu for mais amigo do Varri, talvez vai crescer mais e tudo, né? E aí eu tive uma ideia, eu falei, tá bom, já que eu acho que eu não vou passar nesse teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as perguntas
Eu vou enviar para todo mundo sem falar que é do Great Place to Work, porque senão eu vou falar que é, a gente vai mandar e vai reprovar. Falar, a gente já sabia, você só gastou dinheiro com essa certificação aí, né? A gente já sabia que ia reprovar. Aí eu falei, vou mandar para todo mundo. Não vou falar nada que é Great Place to Work para ver como vem. Aí eu mandei para todo mundo aquele desastre. Só que a gente sabia onde estava o desastre. E a gente falou, vamos resolver isso aqui. A gente juntou o pessoal, começou a pensar algumas coisas e tudo, começou a dar uma melhorada, deu uma aumentada no salário, o estágio estava R$800, a gente deu uma atualizada para R$1.000, deu aquela, foi dando um reajuste. O volume de pessoas, né? Tinha 30 pessoas. Tá. Uma reajustada aqui, uma reajustada ali, melhorando aqui um pouquinho e tudo lá. Chamou para conversar o pessoal, a gente fez uma roda e falou, fale com o CEO. Ó, a gente chamava numa roda e falava, fala aí as coisas, tá bom, e aí pra gente conversar. Aí vinha algumas coisas, não vinha outras, o pessoal ficava desconfiado uma vez e falava, o que ele tá querendo? Aí, enfim, aquela conversa. Fomos indo, fizemos umas melhorias. Aí a gente foi lá, falou, agora paga lá para ver a auditoria o que fala. Mandamos, fizeram o teste oficial, cadê o resultado? Não pode falar. Vai direto lá pro pessoal, é lacrado, ninguém pode ver, tudo na internet, ninguém pode ver o resultado. Aí ligaram pra gente e falaram, tem um evento aqui de premiação das melhores empresas para trabalhar, das 30 melhores da região de Piracicaba, Limeira e região, a gente ficava em Limeira. Aí vocês são convidados para vir. Falei, nossa, já assim, 30 melhores, já top 30. Fomos lá, chamei meu sócio, como que funciona? Falei, você tem que pagar pela mesa para ir, R$400 por pessoa. Falei, é golpe, né? Pagamos lá, não, a gente quer ver esse negócio. Chegamos lá, chegamos numa mesa cheia de gente, assim. A mesa era tudo assim, heptacampeão do Great Place to Work, outro lá 10 anos campeão, outro lá 6 anos campeão, tudo assim. Não, a gente, 6 anos que a gente tá entre os top 10, tantos anos a gente tá nos top 5. Na nossa mesa. E vocês? Não, a gente só veio ver mesmo como é que é o negócio. Aí chamaram, aí começaram dos top 15. Aí eu falei, e os top 30? Ah não, os 15 para baixo não é chamado, não ganha nada, é só vem mesmo para comer e pagar o ingresso. Aí fala, mais um golpe, gastamos dinheiro em nada de premiação. Mas beleza. Não perdemos viagem, vamos lá, vamos aproveitar e ver aí quem que é os bons para pegar de benchmark, depois a gente faz uma pesquisa, né? Claro. Chamaram todos, e aí o pessoal da nossa mesa foi lá, pegou o troféu, voltou, foi olhando com a gente, botou na mesa, dando risada, não sei o quê, e a gente, não, beleza. Aí numa hora, primeiro lugar, Classap. Que? Chamaram nosso nome ali para vir. A gente nem... Não, deve ter errado lá alguma coisa. A gente ficou na mesa ali. Classap, por favor, venha. Chegamos lá pegar o troféu. Não, o primeiro lugar dá discurso, não é pegar o troféu. Para contar para os outros como que é gerenciar uma empresa. E aí, como é que foi o discurso? Não tinha o que falar. A gente estava com vergonha para não levar o último lugar. Fez o teste antes para chegar lá. Teve meia dúzia de conversas, reajustamos o salário de estágio, uma coisa ou outra ali, não sei o quê. E agora tinha que dar discurso para o povo. Depois disso, a história. Nos outros anos foi quinto melhor do Brasil. Ficou, nos últimos anos, era sempre top 10 Brasil. De melhor empresa para trabalhar E a que você atribui essa virada de sucesso? Acho que foi humildade. Porque muita coisa a gente não sabia e a gente falou que não sabia. A primeira vez que a gente demitiu uma pessoa lá, ficou mega um burburinho assim, mas por que demitiu? E aí, eu falei, a primeira reação foi assim, veio a pessoa lá do RH falar, o pessoal tá meio chateado aí porque você fez uma demissão aí, não sei o quê, parece que não foi bem, foi um negócio meio assim. Foi meio assim como? Você sabe, né? A pessoa não entendeu, assim. Aí mas não entendeu o quê? Que ele foi demitido? Não ficou claro que foi demitido? Não é assim, né? Assim, você sabe, né? Eu falei, sei o quê?
Aí eu falei, pronto, vai ficar aquela empresa de eles versus, né? Aí, o que a gente faz? Eu falei, tá bom, chama todo mundo, pronto, vai dar a bronca na galera. Eu falei, chama todo mundo, vamos conversar. Chamei todo mundo, foi o seguinte, gente, fez a primeira demissão, eu não aprendi em curso como faz isso, não me ensinaram nada como faz uma demissão, a gente fez. E eu soube que tem algumas pessoas que acharam que faltou transparência no processo. Aí eu tenho uma dúvida do que fazer, eu tive duas ideias, eu queria ver o que vocês acham. Primeiro vim aqui contar para vocês o que essa pessoa fez e por que eu demiti ela. Só que eu fiquei assim, putz, ia expor demais essa pessoa, ia atender toda a demanda de transparência que a galera pediu, e não ia honrar ela, porque eu queria que ela saísse daqui com a gente, tipo assim, lembrando que ela fez de bom e não das coisas que talvez não funcionou na relação dela com a gente, mesmo porque ninguém aqui vai ficar eternamente aqui, vários de vocês vão querer sair e tudo mais. E aí o outro extremo foi não contar isso, mas vocês ficarem com a sensação de que, tipo, pode acontecer comigo amanhã, o que está acontecendo, é caça às bruxas e tudo mais. Aí eu não sei o que fazer. E eu queria que vocês pensassem, dessem ideias de qual seria uma boa abordagem para a nossa empresa fazer uma demissão. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Os grilos. Ninguém tinha uma ideia. Ninguém tinha ideia do que fazer. Mas por um minuto eles pararam para refletir o desafio que é ser um líder e os dilemas que você tem. Porque no final das contas você tem dilemas, você tem uma situação que não tem uma solução que é totalmente boa. Ela é boa num aspecto e ruim em outro. E a gente tem que escolher alguma forma de fazer aquilo, né? E eu acho que a gente, com aquilo lá, a gente criou uma relação com a equipe desentrincheirada. Quer dizer, a gente tentou focar em ter confiança um no outro. Eu acho que assim, o que a gente descobriu naquela conversa? Que o melhor modelo era o seguinte, a gente entendeu os critérios de contratação e demissão e promoção, os critérios, e confiar que quando aquilo foi feito, foi usando um desses critérios. E evitar ter mais informação que necessário. Mas também veio ideias práticas do tipo assim, poxa, eu podia pelo menos estar sabendo e não ser o último a saber. Alguém da minha equipe falou e eu sou gerente aqui. Eu podia estar sabendo antes de alguém da minha equipe, porque ele me perguntou, tal pessoa foi demitida por quê? Aí o gerente falou, ele foi demitido, eu não sabia. Talvez a gente possa melhorar o fluxo de comunicação disso, talvez, enfim. Vieram várias ideias práticas também, além de estabelecer maior confiança nisso. Mas eu acho que a humildade de entender que ninguém nasce pronto para ser líder foi muito interessante. E a gente decidiu, então, formar os líderes também lá, por conta disso, porque os líderes formados acabavam também tendo mais humildade do que os que chegavam já contratados, dizendo, esse cara é o top disso. Então, a nossa cultura acabou sendo muito de uma liderança mais então nesse sentido de que, tipo assim, o que a gente está usando de prática aqui, a gente está usando porque tem funcionado, mas a gente pode mudar também se alguém tiver uma ideia melhor. Então, funcionou muito por aí, né? E esse caminho foi evoluindo e até hoje tem um pouco desse espírito, eu acho, dentro da organização. E também o espírito de criar uma liderança que seja servidora, que pense um pouco em como apoiar as pessoas mais do que ser aquela liderança top-down e tudo mais. Então a gente foi evoluindo, obviamente teve muitos aprendizados nessa área, não quero delongar nesse tema. Mas enfim, nesse mundo também teve histórias bem interessantes e dilemas bem bacanas. Talvez vocês queiram fazer algumas perguntas para a gente continuar por aí, o que vocês acham? No começo você falou que saiu da faculdade... Dá para você falar mais alto com a gravação? Opa. Obrigada. No início, você falou que foi trabalhar em consultoria no começo, né? E só por curiosidade, assim, tipo, não sei, você pode falar qual consultoria você trabalhou, tipo, como foi essa experiência lá, tipo, fora de enriquecer o chefe lá? Foi uma boutique, é uma consultoria pequena, tinha cerca de 50 funcionários, hoje não existe mais, né? E eu acabei atuando primeiro na área como consultor mesmo, posteriormente gerente de projetos, depois eu fui para a área comercial, né?
E é interessante que a minha jornada na área comercial lá foi muito de querer fazer diferente as coisas na área comercial. Eu fiz projetos na Vale do Rio Doce no início e eu trabalhava até 3 da manhã e conseguia ter essa fama, né, de trabalhar muito, né? E eu fiquei muito curioso, assim, por que o projeto eu tinha que trabalhar tanto? Porque para mim a gente aprendia muito em planejamento, né? Peraí, uma coisa a gente pode planejar e fazer as coisas melhor, né, do que ficar correndo e fazendo isso, né? E aí eu comecei a ter conversas com o vendedor da consultoria e ele me contou um negócio que depois me chocou. Ele falou: você sabe como que eu consegui vender esse projeto para a Vale? Eu falei: não. Eu falei: então, o nosso preço estava mais caro que as outras empresas. Só que aí eu peguei e dei desconto e consegui fechar. Eu falei: quanto desconto você deu? Ele: 50%. Credo. Aí eu falei: e o dono da empresa autoriza 50% de desconto? Ele falou: não. Eu falei: então como que você deu? Ele falou: o seguinte, tem um macetinho. Aí eu falei: qual que é o macete? Eu falei: o projeto tinha que ser feito em 500 horas. E aí ele ia custar, sei lá, 2 milhões. Eu dei 50% de desconto nas horas e não no preço. Então eu botei lá que ia ser feito em 250 horas e aí eu consegui diminuir metade do preço. O valor hora que a consultoria ia ganhar era o mesmo, só que a bucha ia ter que ser feita em metade do tempo. Aí o cliente ficou feliz. Aí eu falei: e a gente vai carregar o piano? Ele: Então por isso que eu estava trabalhando até 3 da manhã, porque ele tinha colocado, ele sabia que o projeto demandava 500 horas de trabalho. E ele falou: o pessoal vai se virar e entregar em 250. Eu falei: por que você fez isso? Cara, sempre foi assim. Se eu for cobrar a hora cheia nossa, a gente não vende. Eu falei: então por que você não deu desconto? Ele falou: o dono da empresa não autoriza. A empresa tem a margem dela, tem os valores hora e tudo, e a gente não consegue. Então sobrava para os consultores entregarem lá. E aí eu falei: eu vou querer virar vendedor só para provar para ele que ele está errado. E eu consegui. E eu entrei como vendedor, aprendi a vender e tudo. E aí eu cheguei para vender o projeto e eles falaram: não, você tem que me dar desconto. Eu falei: não, mas não vou vender para você com desconto. Esse daqui é o projeto dimensionado com esse número de horas. Eu dimensionei ele, já fiz, já deu errado, eu sei que não vai dar certo. Estou falando que é isso que precisa ser feito. Aí eu falei: então a gente vai fechar com o concorrente. Eu falei: tá bom, pode fechar. Aí eles fecharam com o concorrente. E eu falei: eu só quero dizer onde vai errar o projeto. Eu sei onde vai errar. E eu expliquei para eles: vai errar aqui, vai errar aqui, vai errar aqui. Eles vão fazer isso, vão fazer isso, isso. Depois, se acontecer isso, me chamam. Aconteceu os problemas que deu, me chamaram e falaram: tá bom, a gente vai pagar o preço que você falou e vender as horas todas lá que fez. E aí a gente vendeu o projeto com o valor inteiro, preço inteiro, a hora inteira. Todo mundo ficou feliz e a gente fez um cenário ganha-ganha. Existe muito essa crença de que a gente pode... existe uma vitória parcial, sabe? Um lado ganha, o outro perde e a gente ganhou. É mentira. Uma hora alguém perde. Então, de fato, eu muito cedo tive essa crença que a gente pode ter cenários ganha-ganha-ganha, sabe? Todos os stakeholders ganham. E que, de alguma forma, se algum stakeholder está perdendo, em longo prazo a gente vai perder. Tá? Alguma coisa não vai dar certo nesse sistema. Isso veio de escola, de pensar em sistema. Quando a gente pensa em sistema, não existe possibilidade de um sistema, pensa em ecologia, né? Um sistema que está em equilíbrio. Não tem como falar: cara, está todo mundo feliz e tem um bicho ali que está sofrendo. Não existe isso. Isso aqui vai entrar em desequilíbrio, esse sistema. Isso aqui essa população vai diminuir, depois a outra vai dar tudo errado. Então, assim, se está dando certo, é porque a gente não chegou no fim da história. E uma hora a coisa vai dar errado aqui. Antes de eu virar vendedor na consultoria, eu tinha atuado como consultor, mesmo por um tempo. Eu virei gerente de projeto, como eu falei, e aí uma hora eu fiz umas análises lá e eu falei: olha, eu estava na área de qualidade de software, eu falei: esse projeto aqui tinha que dar uma entrega, um deadline. Eu falei: olha, isso aqui não vai dar certo, aqui esse projeto. E o pessoal insistiu que politicamente eu tinha que dizer que vai dar certo. Eu insisti: não vai dar certo esse projeto, eu não vou assinar esse negócio. Enfim, depois
toda vez que eu insisti nessa visão de que a gente tem que pensar no ganha-ganha para todo mundo, no final do filme deu certo. No início não dava, tá? Eu várias vezes quebrei a cara, mas no final dava certo. Porque eles lembravam disso. Se na hora da venda eu visse que a gente não consegue entregar aquele projeto, eu falava assim, olha, eu era o único vendedor da consultoria que falava não para as coisas. Todo mundo fala, não, é possível, sim, com certeza. Vocês fazem isso? Sim, fazemos. Isso daqui? Sim. Eu falava, isso aqui não fazemos. Ah, mas, olha, eu conheço a empresa que faz isso, se quiser eu dou o nome, apresento, você pode comprar dele, isso aqui ele não faz. E aí o pessoal fala, você é maluco? Eu falei, não, porque quando esse cara precisar de alguma coisa, ele vai ligar e me perguntar, e ele sabe que se eu não fizer e não sei fazer, não conseguir entregar, eu vou falar para ele, e se eu não souber, eu digo quem faz. Então, quando ele ligava e falava, olha, e esse negócio você faz? Eu falei, isso aqui a gente faz. Isso aqui é uma especialidade nossa, fica tranquilo, a gente faz bem. Ele não vai desconfiar de mim. Então, a negativa na área de venda é a melhor coisa que o vendedor faz. Eu falava essas coisas, o pessoal ficava maluco. Eu falava, você é mirim, eu tinha 26 anos falando isso. E eles falavam, você não entende o que você fala. Você vem de um mundo que você não entende. Eu falei, tá bom. E aí dava errado, eu falei, tá vendo, você perdeu a venda. Depois me ligava e dava uma venda maior para mim. E aí foi assim que eu tive Mas isso foi... algum sucesso. Porque isso é uma coisa que se fala muito, né? Sim. Da honestidade, Sim. tudo, e no fim você acaba ganhando, não é Sim. isso? Mas, Isso vem também de um cara que não tem nada a perder na área errada fazendo as coisas, entendeu? Cara, eu não queria ser vendedor. aham. Então, se der errado mesmo minha carreira de vendedor, tudo bem, mas eu estava lá para fazer o que eu acreditava. Então, é bom também a gente ter essa visão, assim, e fazer o que a gente acha que tem que ser feito. O mundo é feito de pessoas tentando fazer as coisas de um jeito Mas diferente. depois, pelo currículo que você enviou, você fez MBA, né? Sim. Isso deve ter influenciado você um pouco, de alguma forma. Aí comecei a mentir. Deixa eu voltar para trás. Não vou falar nisso. Não. Então vou voltar para trás. Brincadeira. Alguma hora Que você aspecto? Eu não mencionou. entendi. Aliás, isso que você contou me lembrou um pouco a questão de licitação pública, né? Porque aqui na Unicamp nós temos milhares de casos, talvez centenas de casos, em que a firma que ganha a licitação, ela ofereceu um preço que é impossível fazer aquele serviço com aquele preço, ela ganha. Sim. Chega no meio, a obra é interrompida. Por quê? Porque ela não tem condições de entregar, Sim. atrasa a obra, a reforma de banheiro no IC levou 1 ano e meio, Sim. porque foi licitado 3 vezes. Porque chegava no meio, isso, 3 banheiros, vê bem. Bom, mas a pergunta que eu ia fazer, você falou, olha, modelo, troca de energia, o que seja, né? Entropia e tal. Isso a gente aprende na escola. Dê um exemplo de coisas que o que você aprendeu na engenharia de computação, quer dizer, fora a parte técnica, né? Te ajudou em alguma situação, ou que você recomenda que todo mundo estude, ou, enfim, curiosidade. Fora a base, né? Quer dizer, te deu uma base para você. Eu acho que assim, a coisa que mais a minha formação me ajudou é a crença que se eu quiser estudar alguma coisa, eu posso aprender por conta, autodidata, né? Não ter medo de uma coisa difícil, sabe? De alguém que fala, eu sou especialista. Todas as áreas que eu precisei, eu era dependente, eu estudei por conta, acho que dessa bagagem da faculdade, de gente... Quando a gente aprende uma linguagem nova, né, nada mais é do que todo um desafio, né, de querer aprender algo novo, né, tem seu desafio. Isso me ajudou muito. Então, na contabilidade, eu estudei por conta, aprendi muita coisa. Na parte de direito, estudei, aprendi muita coisa por conta. Então, me ajudou muito a sentar na mesa com as pessoas. Na época que eu vendia a empresa, a maioria das pessoas na minha posição contratava uma empresa para intermediar essa negociação. E eu falei, não, eu vou estudar e eu mesmo vou negociar tudo isso, inclusive. Então, assim, isso me ajudou muito. Eu acho que esse foi o principal fator que a faculdade me ajudou. Um pouco sobre o que você está falando, tipo,
estou passando por um problema, você ia lá e estudava para você resolver aquele problema. Mas, não sei, na minha visão tem uma balança. Tipo, tem coisa que não, isso aqui, se eu for aprender isso do zero, vou perder muito tempo, não sei o quê. Como que você fazia essa organização das coisas? Obviamente, eu também contratava profissionais para fazer isso, né? Para me ajudar nas coisas que eu não entendia. Mas eu não ficava vendido em não saber nada do que ele estava falando, tá? Então eu tentava me educar minimamente para conseguir avaliar o que ele estava fazendo. E isso me ajudou muitas vezes. E eu achei saudável fazer isso ao longo do tempo, porque por mais que alguém te assessore, ele não tem teus interesses em mira sempre. Então, quando você entende aquilo, você consegue entender melhor se aquilo foi o melhor caminho sugerido ou não, tá? Sim, isso daqui faz toda a diferença, tá? Acho que outra coisa que eu aprendi também, assim, entendi um pouco a cabeça de quem é da área de tecnologia, de computação, para tratar com a equipe, para conversar. Eles gostavam muito que, mesmo que eu acabei indo para mais a gestão do negócio, sim, eles gostavam muito que eu tinha passado os mesmos perrengues que eles, sofri em 102, 202, eu aprendi árvore B e B+, sem saber quando eu vou usar, né, professor? Então, a vida é baseada em árvore B. Então, passei tudo isso. Você disse que teve pouca informação no que se referia a administrar uma empresa, foi todo um processo gradual de aprendizado. Quais recursos você diria, além da prática em si, que te ajudaram mais a suplementar toda essa falta de informação? Benchmarking funcionava muito bem, então eu ia atrás de pessoas que já fizeram aquilo, empreendedores, empresas, pessoas que já fizeram aquele caminho e trocava ideias com eles, tentava aprender. Outra coisa que eu usei muito, engenharia reversa. Então sempre fiz muito engenharia reversa, sim, tentar descobrir toda a área. Não falei de marketing, mas muita gente achou no mercado que o fundador da ClassUp era uma pessoa que estudou marketing. E eu descobri isso depois, a fama dos concorrentes. Um dia o concorrente falou comigo, falou: "E você que estudou marketing, né? Como que você fez isso assim?" Eu falei: peraí. Você falou que eu estudei marketing, eu não estudei marketing, tá? Eu estudei computação. Eu falei: "Não, mas como assim? O marketing da ClassUp, não sei o quê, você que liderava." Eu falei: "Não, o marketing da ClassUp eu fiz por conta, mas eu estudei no tempo livre marketing, né?" E aí ele falou: "Como você fez para estudar marketing?" Fiz engenharia reversa das marcas mais famosas do mundo, como que eles faziam cada coisa. Só isso. E sustentou o marketing da ClassUp. Não li um livro de marketing para fazer o marketing da ClassUp. Sim, era só engenharia reversa de marca que eu admirava, como que eles conseguiram entrar na minha mente e fazer eu gostar delas. Só isso. Então, assim, acho que a engenharia ensina muito isso, que o seu algoritmo não vai ser medido pelo número de linhas que ele tem e por que livro você aprendeu ele e por que pessoa famosa falou que ele é bom. Seu algoritmo vai ser medido pela eficiência dele, do que ele faz, da entrada e saída que ele dá. Então, às vezes a gente não percebe isso, a gente quer botar muito floreio no que a gente faz. E, na verdade, não precisa. Se você performar bem e conseguir fazer isso da forma mais barata e mais rápida, é a melhor coisa que você faz. Você demitiu mais pessoas depois daquela primeira. Não, me arrependi. Não, brincadeira. Tomei gosto. Não, brincadeira. Como foi a abordagem depois? Começou a ter maior confiança, eu peguei uns feedbacks que o pessoal deu, dos erros que eu fiz da primeira vez, mas já foi, o pessoal já recebeu melhor, e a gente também percebeu que tem que contratar melhor. E a gente também começou a avaliar por que a gente demitiu ele, tentou aprender algo com isso, para entender que tem um impacto para todo mundo, a demissão maior que a gente imagina. Então, de fato, é muito ruim ter que demitir uma pessoa na empresa. Então, a gente percebeu como que a gente contrata melhor. Então, a gente estudou muito sobre People Analytics, assim, sobre cultura, fit cultural, enfim, a gente melhorou muito a forma de contratar.
demitiu cada vez menos. Não, você pediu primeiro. Não, Tá bom, então. que tem sobre a ver com sobre o assunto, mas nesse próprio essa jogada de demissão, depois de um tempo você literalmente mudou da empresa um pouco, deve ter comunicado, mas depois de um tempo você começou a passar essa responsabilidade para as lideranças, já lá? Porque você falou que tinha um processo de transformação de liderança, imagino que esse seja o processo. Sim. Depois de um tempo, esse processo não estava mais na minha mão. Eu saí quando a empresa estava com 50 funcionários, mais ou menos, e hoje tem uns 100 e poucos, tá? E uma das coisas que eu ficava pensando, eu combinava com o time o seguinte, assim, uma das coisas que eu não gostava, tudo que eu não gostei na minha jornada como funcionário, eu tentei ver como que podia ser feito diferente, tá? Várias coisas eu não sabia, mas várias coisas eu já sabia que não dava certo, então para que repetir? Tá? Então uma delas era a questão assim, que a empresa sempre imaginava que você ia ser fiel a ela até você morrer lá dentro, e se um dia você pensasse em sair, as pessoas te olhavam como se você, tipo assim, virou Traidor. um traidor, assim. E tipo, cara, por que esse clima assim, sabe? Então eu gostava de falar com as pessoas de um outro jeito e também lidar melhor com esse assunto, sabe? Do que isso, assim. E porque eu lembrava que todos vocês sabem, a maioria de nós não entra numa empresa para se aposentar nela, tirando a professora, né? Mas não é uma empresa. Tá bom. É um paraíso sobre a terra. Tá bom. Então, raramente a gente consegue entrar num paraíso sobre a terra, então a gente acaba tendo isso aí. Só que assim, essa conversa não é aberta, então o que acontece? As pessoas saem da empresa sem avisar nada, somem no dia seguinte. Então eu pensava que para cada benefício que eu dou, eu podia pedir algo em troca daquilo. Então, na verdade, essa coisa que professor, você trouxe da questão de trazer algumas virtudes para o ambiente de trabalho e por que ninguém traz, né? Porque, às vezes a conta não fecha se a gente não pensa que pode trazer um benefício em troca. Então eu falava assim, que tal a gente fazer o seguinte combinado? Eu não finjo que vocês não vão sair, vocês uma hora vão sair tudo, eu não vou ficar assim, desesperado, chamar ninguém de traidor. Mas vocês podiam também, em contrapartida, contar um pouco antes que vocês estão querendo sair, né? E a gente conseguir se planejar, né? Pode ser um acordo bem razoável, né? Então, assim, perceba que para cada comportamento corporativo que se enraizou no mundo, acaba que traz uma coisa nociva do outro lado. E se a gente tenta mudar ele, traz um benefício. E isso eu posso falar, todas as coisas corporativas têm essa dinâmica, sabe? Tem essa dinâmica que tem algum benefício de você fazer diferente aquilo ali. Só como ninguém testou, a gente segue muito livro-texto para essas coisas, né? E os livros-textos foram criados em organizações que não funcionam, ou funcionam de um jeito como todo mundo faz até hoje. Quando a gente começa a não ser obrigado a seguir uma fórmula, emergem padrões de comportamento muito diferentes. Emergência um tema de computação. Só que tem que pensar que tem que haver confiança. Quer dizer, na hora que você diz, me conte que você vai sair com antecedência, que eu não vou contratar um serial killer para te matar, você não pode contratar. A pessoa tem que confiar que você não vai fazer isso. Ou não vai demitir ela uma semana depois, só porque ela falou que pensa em sair em 6 meses. Tá? Sim, faz sentido, né? Então, numa empresa grande, ainda assim, você acha que funciona? Porque você tem um ambiente, digamos, de... Eu acho que nada disso que eu fiz funciona isoladamente em nenhum lugar. Tá. Todas as coisas têm uma relação. Porque eu falava para as pessoas assim, que seria muito bom se todo mundo trabalhasse como dono e que a gente não tivesse que criar processos para as piores pessoas. Mas como que você quer dizer com isso? Eu falei, muitos processos de empresa são feitos por causa dos piores funcionários. É o caso ruim, aí tu cria um monte de regra. Para o pior caso. Tá. Se a gente não tiver esses caras que precisam das regras, a gente pode não ter regras tão fortes. E a gente pode ter uma organização que é mais gostosa de trabalhar. Mas para isso a gente precisa realmente não ter essas pessoas. Então, líderes. Eu conheço o meu time, mas se você contratou uma pessoa, você acha que essa pessoa está botando o sarrafo para baixo do seu time e você está com dó de mandar ele embora por causa disso, saiba que ao fazer isso você está estragando toda a organização. Que a gente vai ter que amanhã criar uma regra só por causa dessa pessoa. E que a gente não precisava dessa regra.
sabe? Aquelas regras bem bobas, assim, sabe? Que ninguém entende porque existe, assim. Então, tudo que aconteceu na organização, aí eu falava que a gente tem que agir como dono, tá bom. Só que eu sou um dono e eu não tenho participação no negócio, eu não tenho sociedade no negócio. Então a gente começou a ver que não fazia sentido chamar as pessoas, pedir senso de dono e as pessoas não ter um pedaço do negócio. Então, numa hora a gente falou, a gente precisa mudar isso, a gente precisa dar um pedaço da empresa para todo mundo. Então, eu acho que tentar criar uma organização diferente perpassa questionar tudo e ir evoluindo tudo e precisa ir devagar porque a gente não sabe como funcionam essas coisas. Mas o que eu tenho certeza absoluta hoje é que vale 1 milhão de vezes mais do que fazer como as coisas eram feitas no passado. Hoje eu nunca faria uma empresa diferente em nada do que eu fiz. A gente só conseguiu evoluir. Então, 100% das pessoas tinham participação no negócio e elas agiam como donos. Eu falo agir como dono no nível seguinte, eu entrava na rede social da empresa e eu via postagem do que a gente estava fazendo que eu não tinha nem noção que a gente fazia aquilo. E eu era o CEO da empresa. Eu falava, a gente faz isso nessa empresa porque eu não precisava pedir autorização para fazer qualquer coisa. Então eu tinha um estagiário que entrava e falava, cara, tem um cliente que está querendo cancelar o contrato, ele foi lá, comprou uma caixa de chocolate, mandou para ele e reverteu o contrato e o cliente botou na rede social, que empresa faz isso, assim, não sei o que. A gente faz isso na empresa, assim, existe processo para fazer isso, assim, entendeu? E, assim, como que isso foi feito, como foi feito? Ninguém sabe. Foi feito, porque a cultura que a gente passou fazia com que a pessoa se sentisse empoderada a fazer aquilo daquela forma e que ela entendesse que faz sentido. E eu perguntei, mas tipo assim, como as pessoas receberam o dinheiro pelo chocolate? Não, fizeram isso, fizeram aquilo, tudo funcionava. Mas como se a gente tivesse aberto uma empresa de 5 pessoas, as coisas iam funcionar, não é? Então, quando ela cresce, ela continua operando como uma empresa de dono. E isso vem do comportamento de emergência, quer dizer, se a gente no micro consegue entender que aquela relação ela funciona, no macro ela também funciona, no micro ela não funciona no macro. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão da emergência de um comportamento, tá? Quando o senhor era CEO da... Sim ou não, você. Você. Tá bom. Da Class App, o que te fazia, olhar para uma pessoa que estava prestando o processo seletivo e dizer, isso daqui se conecta com a cultura da empresa? Que virtudes, ou era mais a parte técnica? Vários aspectos. Então, quanto mais a cultura evoluía, mais a gente sabia o que a gente gostava e a gente admirava, tá? Então, eu estou falando de uma série de características que algumas pessoas performavam nesse cenário e outras não. Por exemplo, as pessoas que gostavam de ter mais autonomia se performavam melhor do que as pessoas que queriam que alguém falasse o que ela tem que fazer. Então, essas pessoas não se davam muito bem lá. Algumas até falavam, nossa, aqui é meio bagunçado. E a gente entendia o que ela queria dizer com isso. Quer dizer, ela não chegava, tudo ela tinha que fazer. Porque assim, é bem complexo como funcionavam as coisas, tá? E se eu for explicar, vocês vão ver assim, eu trabalhei como voluntário em Israel no Centro Mundial Bahá'í durante 18 meses e eu achei que eu estava indo de voluntário para trabalhar na área de compras, depois que eu fiz 4 anos de consultoria. E quando eu cheguei lá, cheguei de terno em Haifa para trabalhar na área de compras. Eu achei que eu ia negociar com judeus e árabes e eu ia dominar o mundo. E eu cheguei lá, o cara falou assim, por que você veio vestido assim? Aí eu falei, não sei como o pessoal de compras se veste assim, mas eu vim de terno, porque eu achei que era o melhor jeito, né? Vi no seriado, né? Aí ele falou assim, você tem roupa de trabalho também? Eu falei, boa, eu não sei se eu tenho. Como que é a roupa de trabalho? Ele falou assim, macacão, bota. Eu falei, cara, jardim? O que é um trabalho? Fala assim, seu trabalho é auxiliar de almoxarifado. E é melhor se trabalhar assim do que em terno, não é? Você vai ter que carregar a caixa, controle de estoque, entrega de materiais. Eu, caramba, é isso que eu vim fazer aqui? E aí ele me mandou para o almoxarifado, eu fiquei 18 meses dentro do almoxarifado. E eu imagino você botar um engenheiro de computação que fez 4 anos de consultoria, que nunca fez o trabalho operacional na vida, fazer 18 meses um trabalho
simplesmente operacional. Aí eu falei, cara, isso aí eu tiro de letra, sabe por quê? A maioria das pessoas que trabalham operacional não quer pôr a mente funcionar. E eu vou pôr. Aí eu cheguei, liguei para ele e falei, ó, se tiver coisa estratégica pra fazer, o meu chefe, eu faço também. Eu vou fazer isso aqui e eu faço mais coisa aí. Ele falou, não, eu quero que você só faça isso. Aí eu... Tá bom, mas assim, tem serviço? Não, fica tranquilo que tem serviço. Aí ele falou, o que eu tenho que fazer? Ele falou, ó, conta todo o estoque. Eu falei, contei. Aí ele liguei para ele, terminei. Aí ele falou, agora você limpa todo o estoque. Eu terminei. Ele falou, agora você... O que você faz? Senta aí e espera dar o fim do expediente. Aí eu falei, sentar para dar o fim do expediente, eu nunca fiz. Eu não sei fazer isso, como funciona. Eu sofri muito por conta desse mindset de querer fazer. Eu descobri que ele pedia para eu fazer isso, porque se ele mostrasse que eu não tinha serviço, se eu ajudasse em outra área, ele não conseguia mais vagas, e tinha toda uma questão lá. Eu falei, putz, e agora, né? E aí eu comecei a fazer, eu falei, eu não vou parar de pensar estrategicamente só porque o cara não quer. Eu vou fazer porque eu tenho músculo, se eu não usar o músculo eu vou perder, então para ele tudo bem, mas eu vou fazer. Eu fazia minhas análises e eu não entregava para ninguém. Aí eu analisava os itens mais vendidos, aí eu via qual tinha mais potencial de economia, não sei o quê. E ele me mandava recontar o estoque toda hora, até que ele queria encher o saco e falou, eu já recontei tudo do estoque. Ele falou, até os parafusos. E aí eu falei, não, os parafusos não. Eu desliguei o telefone e falei, vou sacanear esse cara. Peguei um pote assim, ele fez uns 4.000 parafusos, pote assim. E porca ele queria que eu contasse. Eu falei, vou contar esse pote, aí só pra sacanear. Aí eu pesei um parafuso, pesei o pote, calculei tudo e fiz regra de 3 e falei pra ele, tá tudo atualizado, até os parafusos e as porcas, você tá mentindo pra mim. Eu falei, não, eu fiz isso e eu calculei tudo. Excelente. Ele me acreditava. Então eu irritava. É chato, cara, desse, né? Em qualquer lugar de trabalho. Mas essa experiência me fez ter uma crença seguinte: não é justo ter um trabalho só operacional para ninguém. As pessoas que em qualquer posição têm que fazer algo estratégico também. E na ClassUp, então, eu eliminei a possibilidade de existir um cargo só operacional. Só que isso era em teoria. Quando chega na prática, tinha que ter um call center igual da Vivo. Não podia ter um call center igual da Vivo. Olha, eu vou ter que interromper porque são 10h10, mas tá dá um close-up aí só. Não, close-up, então, toda função na ClassUp tinha que ter uma dimensão estratégica. Tá? Então, qualquer função tinha que ter uma dimensão estratégica. Tá? E isso fez com que a gente teve que repensar uma posição de trabalho. Não pode ser só operacional. A pessoa tem que pensar também no que está fazendo e refletir, melhorar. Isso por causa da minha experiência como auxiliar de almoxarifado, eu sabia que era possível você ter uma visão estratégica. Se você só usa uma dimensão tua, muda toda a forma de fazer as coisas. Né? Sabe? Então, assim, em vários momentos eu quis questionar as formas que a gente faz as coisas em todos os lugares. E a maioria das empresas do mundo dividem. Uma camada pensa, outra faz. Isso gera todo um problema, que é a gente, a maioria das vezes, é atendido por pessoas que só fazem, por pessoas que falam que o sistema não permite, que as coisas são assim. E tem uma camada que pensa e que não faz, e não entende as dinâmicas e as contradições que aquele processo traz. Ele tem uma visão fragmentada. Então eu percebi isso. Então, assim, esse foi um dos aprendizados que eu tive. Mas encerrando, então, eu deixo à disposição meu contato, se alguém quiser falar mais. Eu acho que o melhor jeito, talvez, no LinkedIn, talvez que procurar Vahid Sharafat, só tem um, e sou eu. Então, é um nome raro. Raro, então é fácil de achar no LinkedIn, pode me adicionar lá e mandar mais perguntas. Eu também criei uma aceleradora de negócios, de digitais para a área de educação. Então, se alguém quiser também começar a empreender na área de educação também estou montando uma Venture Builder de negócios na área de educação. Então, às vezes a gente pode começar enquanto está na faculdade, quem sabe, no tempo livre, a criar um negócio que amanhã pode ser isso. Então, estou ajudando a criar novos negócios na área de educação.
E isso é um dos motivos que me faz também querer voltar mais, estar mais em contato com a Unicamp, para apoiar aí algumas iniciativas nessa área. É isso. Muito obrigada. Foi uma chave de ouro encerrando a série de seminários deste semestre. Muitíssimo obrigada. Meu prazer.